Queridos, boa noite a todos. Nós vamos dar sequência à nossa série de exposições no livro de Levítico. Convido os irmãos para abrirem as suas Bíblias no capítulo 5 deste livro. Enquanto os irmãos localizam, já informo as crianças que passarei a elas algumas ilustrações durante a exposição. E os pais, depois em casa, poderão fazer bom uso das ilustrações para explicar a mensagem de hoje para as crianças. Levítico, capítulo 5. Hoje nós vamos expor o verso de número 1 até o verso de número 13. Todos localizaram, queridos? Levítico 5, do verso de número 1 até o verso de número 13. O texto diz assim, peço que os irmãos acompanhem a leitura. E quando alguma pessoa pecar, ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, se o não denunciar, então levará a sua iniquidade. Ou quando alguma pessoa tocar em alguma coisa imunda, seja corpo morto de fera imunda, seja corpo morto de animal imundo, seja corpo morto de réptil imundo, ainda que não soubesse, contudo, será ele imundo e culpado. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qualquer que for a sua imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. E quando alguma pessoa jurar pronunciando temerariamente com seus lábios, para fazer mal ou para fazer bem, em tudo o que o homem pronunciar temerariamente com juramento, e lhe for oculto, e o souber depois, culpado será numa destas coisas. Será, pois, que culpado, sendo numa dessas coisas, confessará aquilo em que pecou, e a sua expiação trará ao Senhor pelo seu pecado que cometeu. Uma fêmea de gado miúdo, uma cordeira ou uma cabrinha pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará expiação de seu pecado. Mas, se em sua mão não houver recurso para gado miúdo, então trará para a expiação da culpa que cometeu ao Senhor 2 rolas ou 2 pombinhos, um para expiação do pecado e o outro para o holocausto. E o trará ao sacerdote, o qual primeiro oferecerá aquele que é para expiação do pecado, e com a sua unha lhe fenderá a cabeça junto ao pescoço, mas não o partirá. E do sangue da expiação do pecado aspergirá sobre as partes do altar. Porém, o que sobejar daquele sangue espremer-se-á à base do altar. Expiação do pecado é. E do outro fará o holocausto conforme ao costume. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado que cometeu, e ele será perdoado. Porém, se em suas mãos não houver recurso para as 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará como oferta a 10ª parte de um efa de flor de farinha, para expiação do pecado. Não deitará sobre ela azeite, nem lhe porá em cima o incenso, porque é a expiação do pecado. E a trará ao sacerdote, e o sacerdote dela tomará sua mão cheia pelo seu memorial, e a queimará sobre o altar em cima das ofertas queimadas do Senhor, expiação de pecado é. Assim o sacerdote por ela fará expiação do seu pecado, que cometeu em alguma dessas coisas, e lhe será perdoado, e o restante será do sacerdote como oferta de alimentos. Vamos orar neste momento, queridos? Senhor Deus, ó Pai, gratos somos, Senhor, pela bênção que é ler a Tua Escritura. E nesse instante, Senhor, o nosso clamor é para que Teu Santo Espírito nos traga iluminação, para que haja em nós entendimento, ó Pai, da Tua Palavra. Que desde o mais pequeno presente aqui, ó Pai, até o irmão em mais avançada idade,
que seja, ó Pai, o Teu Santo Espírito a operar em nós para produzir em nós entendimento e compreensão. E que essa compreensão, ó Pai, esse entender da Tua palavra pela ação do Teu Santo Espírito produza em nós uma vida cristã genuína, ó Pai. Uma vida cristã que é vivida de forma verdadeira diante do Senhor. Nos conduz, ó Deus, nos fortaleça, abençoa as nossas vidas, trate, Senhor, os nossos pecados e nos ajude, Senhor, para que possamos ser mais parecidos com Cristo. É isso que clamamos, a Ti pedimos isso, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente pensa em pecado, normalmente a gente pensa em coisas que são evidentes. A gente fala daquelas atitudes que são erradas, das palavras que às vezes elas são duras, das decisões que a gente olha e fala, é claramente contrário à vontade do nosso Deus. E geralmente o pensamento nosso, então, para falar do pecado, está relacionado com isso que é bem explícito. Mas nem todo pecado ele é tão óbvio. E existem, então, situações em que nós pecamos, e nós pecamos sem perceber no momento. Tem outras situações em que a gente simplesmente deixa de fazer aquilo que a gente deveria fazer. Tem também momentos em que a gente fala sem pensar e a gente assume compromissos que eles são assumidos de maneira precipitada. E esses são alguns exemplos de situações onde o pecado ele não é tão óbvio na nossa vida. Isso vai levantar para a gente, então, uma pergunta, uma questão bem importante. Como que eu e você, nós lidamos com pecados que nem sempre são claros à primeira vista? Como que você lida com pecados que nem sempre são claros à primeira vista? É disso, meus irmãos, que o nosso texto ele vai trabalhar hoje. Levítico 5, do 1 ao 13, Deus está orientando o seu povo para ele lidar com essas falhas que elas acontecem no nosso dia a dia e que são falhas que muitas vezes elas vão passar despercebidas pelo seu povo. Só que mesmo sendo despercebidas, elas nos colocam em situação de culpa diante do Senhor. Esses 13 versículos, meus irmãos, que nós acabamos de ler aqui do capítulo 5, eles estão sendo colocados aqui e eles estão diretamente relacionados com o capítulo 4, que foi a exposição que nós fizemos na semana passada. Para quem não estava aqui na semana passada no culto, ou para quem não acompanhou as nossas pregações aqui em Levítico, a gente está nessa série expositiva que a gente chama de Diante de um Deus Santo, né? Aprendendo a viver na presença do nosso Deus. E as últimas pregações, nós temos exposto o Levítico, né, verso a verso, todo o conteúdo, e esse livro aqui, então, ele tem um propósito bem específico. Levítico foi escrito depois que o povo de Deus saiu do Egito, e eles chegaram no deserto, e ali eles constroem o tabernáculo, Êxodo 40, o último capítulo de Êxodo, você vê a construção do tabernáculo. E a ideia do tabernáculo é Deus habitando no meio do seu povo. Tanto que lá no Novo Testamento, quando fala da encarnação do Senhor Jesus, a palavra que é usada ali é a palavra tabernaculou. Fala, ó, Cristo se fez tabernáculo, ele veio habitar no nosso meio. Então, o tabernáculo nada mais é do que a Deus presente no meio do seu povo. E Levítico, então, ele foi dado porque se Deus está presente no meio do seu povo, como que um povo pecador vai habitar na presença desse Deus que está presente ali e que é santo? E aí esse livro, então, meus irmãos, ele vem trazer várias diretrizes para mostrar como que o povo pode viver diante de um Deus que é santo. E o livro, então, ele inicia o capítulo, dado o capítulo 1, ele vai trazer vários tipos de ofertas que são ofertas diferentes, mas que deveriam ser praticadas pelo povo ali para que eles vivessem a vida diante do Senhor. Capítulo 1, a gente tem uma oferta de holocausto, para falar, ó, a sua vida tem que ser consagrada a Deus. Capítulo 2, oferta de cereal,
você tem que demonstrar gratidão a Deus. Capítulo 3, oferta pacífica, temos que viver em comunhão com o nosso Deus. Capítulo 4, que nós vimos na semana passada, ele trabalha a respeito de pecados que são cometidos de forma em ignorância. E a ideia é falar assim, temos que viver em santificação diante desse Deus. E o capítulo 4, meus irmãos, o foco do capítulo 4, ele é bem específico, porque ele fala a respeito de quem pecou. Se você ler novamente o capítulo 4, o foco do capítulo 4 é falar de quem pecou. Primeiro ele fala do sacerdote, depois ele vai falar do povo, depois ele fala do líder, das tribos ali, e por último ele fala de indivíduos. O nosso capítulo hoje, ele vai continuar o capítulo 4. A sua Bíblia está separada em capítulos, mas é uma coisa só. É um texto só. Toda a oferta de purificação, a oferta para pedir perdão, ela começa no capítulo 4 e ela termina nesse texto de hoje. É tudo falando sobre essa mesma oferta. Só que o texto de hoje, ele não vai focar em quem pecou. Ele vai focar em falar de situações relacionadas com o pecado que trazem culpa sobre quem pecou. Então, capítulo 4 vai falar, essas pessoas que estão no meio do povo de Deus, quando elas pecarem, vai fazer assim, assim, apontando para cada pessoa. Mas o capítulo 5, a pergunta dele aqui é falar em que situação a culpa acontece. E está focado no indivíduo, na pessoa que pecou, em que situação ela peca. E a ideia aqui é trazer um princípio para a gente muito simples. A culpa, meus irmãos, ela é real em todos os casos de pecado. Só que o nosso Deus, ele é tão cheio de graça, que o nosso Deus, ele provê os meios acessíveis para que haja expiação, para que haja perdão, para que ninguém fique sem resposta diante do seu pecado. E é isso que o nosso texto vai falar aqui hoje, então. Capítulo 4 vai falar de quem pecou. Capítulo 5, o foco é no pecado. Digamos, as formas de pecar. E aí ele vai falar, diante dessas formas de pecar, o que a pessoa ela precisa, então, fazer. E nós vamos, então, falar primeiramente do verso de número 1 até o verso de número 5. Nesses versos aqui, ele não vai falar de quem pecou, mas vai falar a respeito de 3 situações que elas ilustram pecados para a gente entender a respeito da realidade do pecado. E o primeiro verso, então, meus irmãos, ele vai falar para a gente a respeito de uma primeira situação de pecado. Ele vai descrever, se você olhar, ele fala assim, quando alguma pessoa pecar ouvindo uma voz de blasfêmia, de que for testemunha, seja porque viu ou porque soube, e não a denunciar, então levará a sua iniquidade. O verso primeiro, meus irmãos, ele está falando de um homem que ele viu ou ele ficou sabendo a respeito de um crime. Só que ele recusou testemunhar a respeito disso. Ele falou assim, não, eu vi ou eu fiquei sabendo, mas eu não vou falar nada a respeito disso não. Não me envolva nessa situação. Crianças, vocês vão desenhar uma pessoa chamando a atenção da outra pessoa porque ela não quis fazer o que ela deveria fazer. É um pouquinho confuso? Desenhe uma pessoa chamando a atenção de outra pessoa porque ela não quis fazer o que ela deveria fazer. E, meus irmãos, o texto fala aqui de uma pessoa, então, que se recusa a testemunhar, mesmo ela tendo ouvido uma voz de blasfêmia sobre ela. Sabe o que é voz de blasfêmia? Aqui é uma imprecação. Nessa época aqui, quando a pessoa ia testemunhar, geralmente era para um juiz ou para um sacerdote. Se ela não quisesse testemunhar, o sacerdote ia fazer uma imprecação. Ele ia falar assim, olha, você não quer testemunhar? Então eu rogo aqui, em nome do Senhor, que ele faça isso, isso e isso com você, se você não testemunhar. Espero que Deus pese a mão sobre a sua vida se você não testemunhar.
Espero que aconteça tal e tal e tal coisa se você não testemunhar. Só que mesmo o sacerdote fazendo isso, o texto fala que a pessoa fala, eu não. Vou ficar na minha, não vou testemunhar. Meus irmãos, quando alguém age dessa forma, gera um grande problema para a comunidade. Testemunhar de forma leal, testemunhar de forma fiel, meus irmãos, é extremamente importante aqui no Antigo Testamento. Porque pelo testemunho era mantida a integridade de indivíduos, pelo testemunho a justiça comunitária ela prevalecia. Criminosos, eles poderiam ficar impunes no antigo Israel se alguém se recusasse a testemunhar. A injustiça ela ia prevalecer se alguém se recusasse a testemunhar. Por isso, o verso 5, olha aí para o verso 5, ele vai falar, será, pois, culpado sendo numa destas coisas, confessará aquilo em que pecou. Referência a todos os outros versos. A pessoa não quis testemunhar, ela está contribuindo para o crime. Ela está contribuindo para aquilo que foi errado. Ela está, como a gente fala, passando pano. E se ela faz isso, ela está em pecado, o texto está dizendo. Perceba, o texto está sendo bem específico e ele chama a pessoa ali então a confessar de forma específica aquilo que ela realizou de pecaminoso. Tem algo importante aqui, meus irmãos, que o texto está falando assim, ó, existe uma culpa real que ela não pode ser ignorada e ela precisa ser tratada diante do nosso Deus. Esse livro aqui, meus irmãos, Levítico, ele mostra para nós uma coisa que é bem desconfortável. Ele está dizendo assim, ó, você não é só culpado apenas daquilo que você faz de errado. Você também é culpado quando você deixa de fazer algo. Até aquilo que você nem percebeu, você se torna culpado. Isso mostra uma relevância, traz profundidade para o entendimento nosso de pecado, porque pecado vai além de ações. Ações visíveis, no caso. O texto está falando que, olha, o pecado, ele alcança até aquilo que a gente deixa de fazer diante de Deus. Você já leu Tiago? Tiago 4,17 diz assim, aquele, pois, que sabe que deve fazer o bem e não o faz, ele comete pecado. O primeiro pecado que o texto está falando aqui, então, é de gente omissa. Que sabe que tem que fazer uma coisa certa, mas fala assim, não, eu vou me abster. Prefiro não me envolver. É pecado. Porque o crime prevalece por causa disso, as coisas erradas prevalecem por causa disso. Verso 2, meus irmãos, ele segue. Verso 1 fala de um tipo de pecado. Não testemunhar e se omitir. Verso 2, o verso 2 e o verso 3, eles vão falar sobre contaminação. No verso 2, se você acompanhar aí, ele fala sobre tocar em animais mortos. Então, se uma pessoa ali na época tocasse um animal morto, ela se tornava cerimonialmente impura, mesmo sem perceber. Tocou, ficou impuro. Já o verso 3, ele fala que uma pessoa ela vai ser considerada impura, ela se tornava impura quando ela tocava em outra pessoa que já estava impura. Um exemplo ali, se por exemplo passasse um leproso, o leproso ele era considerado impuro. Se você falar, toca aqui, está impuro também. Então verso 2 fala de tocar em coisas mortas. E verso 3 fala de tocar em pessoas que por causa de alguma situação específica elas estão impuras. E aí em ambas as situações do verso 2 e do verso 3 você se torna impuro também. E essa impureza, meus irmãos, que ela é contraída aqui, ela vem sobre a pessoa, mesmo a pessoa não estando consciente dela. E aqui, meus irmãos, é Deus lembrando a gente que, olha, eu não relativizo pecado. Ah, mas é uma coisa tão boba. Deus não relativiza pecado. Tem várias situações, meus irmãos, pelas quais nós nos tornamos culpados diante de Deus. Todas elas precisam ser tratadas. O texto está falando, olha, a culpa ela não desaparece com o tempo. Ela exige uma resposta.
Tiago 1:27, você conhece esse verso, ele diz assim: a religião pura, imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas em suas tribulações. E a segunda parte do versículo: e guardar-se incontaminado do mundo. Eu quero frisar essa última parte. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é guardar-se incontaminado do mundo. Verso 2 e verso 3 está falando a respeito disso. De um mundo pecador que, se você não cuidar, ele contamina você. De coisas externas a você que, se você não cuidar, elas vão fazer você seguir por um caminho pecaminoso. É Deus lembrando, olha, o pecado, ele precisa ser tratado, não basta você reconhecer o pecado ali de uma forma genérica. O verso 5 enfatiza, precisa ser tratado, precisa de confissão. São 3 situações de pecado. Primeiro, verso 1, omissão. Segunda situação, verso 2 e 3, o mundo te contaminando. E a última situação, no verso de número 4, o texto está falando a respeito de juramentos ou promessas que são feitas de forma precipitada. Ou seja, são palavras que são ditas, só que são ditas sem reflexão, sem você ponderar as consequências do que você está falando, sem você considerar as suas limitações para você cumprir o que você está prometendo. Levítico aqui, meus irmãos, ele está dizendo que o problema não é apenas no não cumprimento posterior, mas a ideia é falar assim, ó, a nossa fala, ela não pode ser leviana diante do nosso Deus. A pessoa que ela se compromete, o texto fala ali, a fazer algo para o bem ou para o mal, a ideia é que de para o bem ou para o mal é a ideia assim, de fazer qualquer coisa. Você se comprometeu em fazer qualquer coisa, você deu a sua palavra. Só que você não levou em consideração a seriedade disso, e você não cumpriu, você pecou. É isso que o texto está falando. A expressão para bem e para mal é referência, como eu falei, a qualquer coisa. E o fato, meus irmãos, é que nossos compromissos não podem ser estabelecidos de forma precipitada. Se você vai fazer algo, prometer algo, se comprometer com algo, e não vai cumprir, não está pensando direito, não faça compromisso. Porque é pecado diante do Senhor se você faz e se você não cumpre. Sabe o que o texto está lembrando para a gente? Que Deus, ele leva muito a sério as palavras do seu povo. Aquilo que você diz, Deus leva muito a sério. Todas essas situações aqui, querido, essas 3 coisas, aqui não se trata de algo extremo, mas é Deus lembrando para a gente a respeito da seriedade com relação à nossa caminhada. As 3 situações aqui, por mais diferentes que elas pareçam, elas nos lembram que, se nós as realizarmos, nós estamos em pecado e precisamos clamar a Deus por perdão. Quando a gente olha então para isso aqui, meus irmãos, a gente percebe que pecado não é só coisa extrema. Você só omitiu determinada coisa. Se omitiu de determinada coisa. Você se deixou se envolver com alguma coisa pecaminosa no mundo. Uma coisinha boba. Você falou sem pensar e prometeu, mas não cumpriu. Aos nossos olhos é uma coisinha boba. Só que todas elas, o texto fala, tornam você culpado diante do Senhor. E se pecados tão simples, eles trazem sobre nós culpa, a pergunta mais importante que a gente tem que fazer é como esses pecados eles podem ser tratados. E é isso que o texto ele vai trabalhar para a gente a partir do versículo 6 até o final. Como que a gente trata todos esses pecados que aos nossos olhos parecem ser bem simples, mas que nos colocam em culpa diante do Senhor.
Meus irmãos, a forma de tratar o pecado é essencialmente a mesma. Para quem se omitiu, para quem se contaminou com o mundo, para quem fez compromisso de forma impensada, ou para quem fez qualquer outro tipo de pecado, a forma de tratar o pecado é sempre a mesma. Essencialmente, ela é a mesma. E aqui em Levítico, meus irmãos, ele está revelando para a gente que Deus, ele em sua graça, ele trata o pecado. E ele é tão gracioso que ele ajusta a forma de tratar o pecado de acordo com a condição financeira da pessoa, para que ninguém fique sem reconciliação diante dele. Ou seja, o texto está falando que, olha, o próprio Deus, ele não exige só que a gente trate a culpa. Ele vai prover um meio para que você tenha a sua culpa removida. E a gente vai ver então como que o nosso Deus, na sua graça, ele providencia o tratamento para o pecado do seu povo. Verso 6, meus irmãos, ele vai começar a falar a respeito desse tratamento. Tinham diversas formas do indivíduo, quando ele pecasse, tinha diversas formas dele tratar o seu pecado. E como eu falei, a forma variava de acordo com a sua condição financeira. Todos os casos que a gente viu semana passada, quando o sacerdote peca, quando o líder peca, quando o povo peca, quando o indivíduo peca, todas elas Deus ele providencia um meio para que haja pecado. E aqui nesse capítulo ele está focando no indivíduo e explicando de maneira mais detalhada o que ele precisa fazer para tratar o seu pecado. E ele vai explicar então para a gente essa oferta de purificação, e ele diz, olha, a pessoa ela precisa oferecer um animal. E o primeiro animal que ela vai oferecer, o texto fala, é uma ovelha ou uma cabra. É o gado miúdo ali, como eu já expliquei para os irmãos. É o gado de porte menor. Uma ovelha ou uma cabra deveriam ser oferecidos ali para que haja perdão dos pecados. O ritual, meus irmãos, para apresentar a oferta diante do Senhor no santuário é o mesmo. É o que eu já falei semana passada. O ofertante chega na entrada do tabernáculo, coloca a mão sobre o animal. A ideia ali é de que simbolicamente o pecado dele está sendo transferido para o animal. Ele explica o porquê que ele está ali para o sacerdote. Ele mata o animal, o sacerdote pega todo o sangue, coloca sobre o altar. No caso do indivíduo aqui, é bem mais simples o processo ali do que, por exemplo, do sacerdote. É feita ali a queima das partes, dos órgãos que precisam ser queimados. Parte do animal ali fica para o sacerdote e segue então basicamente o mesmo padrão. Deus está providenciando um meio de tratar o pecado. Então perceba, ele exige expiação, mas ele provê um meio. Só que, e se a pessoa não tem condição de oferecer uma ovelha? Se ela não tem condição de oferecer uma cabra, o que ela faz? A gente viu que o sacerdote, ele é obrigado a oferecer um boi. O povo todo tem que oferecer um boi. Mas para o povo todo oferecer um boi é fácil. O sacerdote pesa um pouquinho, mas ele também obtém os recursos ali. Mas para um indivíduo, se ele não tem condição de oferecer uma cabra e uma ovelha, o nosso texto fala então, se ele não tem como, ele oferece 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Um vai ser oferecido como oferta para o pecado, o outro vai ser oferecido como holocausto. No pombinho da oferta do pecado, o sacerdote ele sacrificava ele ali de forma bem simples, o sangue era derramado sobre o altar, o restante era colocado sobre a base, e ali a ideia de que a culpa do pecado ela estava sendo tratada através do derramamento daquele sangue ali. É o mesmo princípio geral, que a Bíblia fala, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. O pecado ele exige um preço real para ser pago. E a primeira ave, então, ela era sacrificada e o sangue dela, então, era derramado no altar. Já a segunda ave, ela era oferecida como holocausto. Ou seja, ela era completamente queimada no altar. Só que diferente da primeira ave,
essa ave aqui, a segunda, não é para tratar diretamente a culpa do pecado, mas é para expressar consagração. A ideia é falar assim, ó, você pediu perdão com a primeira ave, com a segunda ave agora você vai prometer ao Senhor, Senhor, ó, vou viver de maneira santa diante do Senhor. Vou caminhar em consagração diante do Senhor. A minha vida está entregue ao Senhor, assim como o holocausto é completamente queimado, eu estou completamente rendido ao Senhor. E essa então, meus irmãos, é uma oferta feita por quem não tem condição de oferecer uma cabra ou uma ovelha. É Deus falando assim, olha, para quem não tem condição, eu dou um jeito. Eu arrumo um jeito para que você consiga obter perdão do seu pecado. Mas e se a pessoa não tiver condição de oferecer um pombinho? Se ela não tiver condição de oferecer uma rolinha? Pensa, queridos, 2 passarinhos que ficam aí voando o dia inteiro. Se ela não tem condição de oferecer tudo isso. Se não há condição, o nosso texto ele avança, meus irmãos. E ele fala que se a pessoa ela for tão pobre ao ponto dela não ter essas aves, ainda assim, essa pessoa ela pode oferecer ao Senhor uma oferta para receber perdão pelo seu pecado. Vai ser uma oferta bem simples, mas ela vai possibilitar a expiação, vai possibilitar que ele confesse, que ele viva uma vida arrependida diante do Senhor. É Deus falando assim, olha, ninguém tem desculpa para falar que não foi dado acesso. Ninguém tem desculpa para que, eu não tenho como pedir perdão pelo meu pecado. É Deus falando assim, eu vou garantir o caminho até o perdão. Eu vou garantir o caminho até o perdão. E nesses casos, então, meus irmãos, quem não tinha pombinhos, as aves, o texto fala que essa pessoa ia oferecer cereal, farinha, flor de farinha, ou seja, farinha da melhor qualidade. E ela tinha que oferecer a 10ª parte de um efa de farinha. O efa é uma medida que dá em torno de 1,8 quilos. Não é nem 2 quilos. Não dá nem 2 pacotinhos de trigo. Só que ela não oferecia os 2 pacotinhos. É a 10ª parte disso. Ou seja, era menos de 200 gramas de farinha. Um potinho pequenininho. Pouquinha coisa. Diferente dessas outras ofertas, meus irmãos, onde tinha o derramamento de sangue, aqui não vai ter sangue sendo derramado. Diferente da oferta de cereal no capítulo 2, onde a pessoa tinha que colocar incenso e tinha que colocar azeite. Aqui não tem azeite, não tem incenso, é só farinha pura. E o sacerdote, então, ele pegava essa farinha, pegava a porção dela e jogava lá no altar do holocausto. E o restante, se sobrou muita coisa dos 200 gramas, ficava para o sacerdote. Mesmo sem sangue aqui, meus irmãos, nesse caso específico, o princípio ele permanece o mesmo. Essa oferta só faz sentido dentro desse sistema onde o sangue ele trata o pecado. Inclusive, alguns estudiosos eles dizem que essa oferta ela era sempre lançada sobre uma outra oferta que já estava sendo queimada ali. É como se falasse assim, olha, Deus é tão bondoso que ele aproveita o sangue da oferta lá do outro, lá para perdoar isso aqui também. E nessa forma simples, então, meus irmãos, o pecado ele era tratado. Sabe o que Deus está lembrando aqui? Olha, o perdão ele não depende necessariamente do valor da oferta. O perdão ele depende de uma provisão graciosa do nosso Deus. Isso mostra algo precioso para nós, queridos. Ninguém fica de fora. Ninguém fica de fora do perdão do nosso Deus. Ninguém que faz parte do povo dele vai deixar de ser perdoado por motivos banais, só se a pessoa realmente não quiser. Perdão, meus irmãos, ele não era um privilégio de quem poderia oferecer mais aqui no caso, mas é uma provisão graciosa do nosso Deus para o seu povo. Crianças, vocês vão desenhar pessoas na igreja pedindo perdão para o nosso Deus. E vocês vão pensar aí em como que vocês fazem parte desse grupo de pessoas que pedem perdão para o nosso Deus. E essa provisão aqui, meus irmãos,
Deus falando assim, olha, eu arrumo o meio para você resolver os seus pecados. Eu providencio um meio para que você consiga tratar a culpa do seu pecado. Essa provisão aqui, meus irmãos, ela tem cumprimento na chegada do Senhor Jesus. Cristo, ele é a providência de Deus para tratar o nosso pecado. Todas essas ofertas aqui, elas apontam para o Senhor Jesus. Nele, ele que é o homem perfeito, aquele que fez o sacrifício perfeito, ele se entregou de uma vez por todas, de forma suficiente, para ricos, para pobres, para todos aqueles que sem distinção fazem parte do seu povo e carecem da graça, carecem de perdão. E eu quero terminar então aqui, meus irmãos, essa exposição. No início, eu comecei falando que nem todo pecado é óbvio. Nem sempre o pecado ele aparece para mim e para você de uma forma clara. Às vezes, meus irmãos, nós vamos pecar sem perceber. Às vezes a gente vai deixar de fazer o que a gente deveria fazer. Outras vezes a gente vai falar sem pensar e vai se comprometer com coisa que a gente não deveria ter assumido compromisso de maneira precipitada. Às vezes nós vamos nos deixar levar por situações do mundo. Coisas que aos nossos olhos podem parecer banais, mas que são coisas que nos colocam em pecado diante do Senhor. E diante de tudo isso, o nosso Deus está lembrando, você precisa lidar com esse tipo de pecado. E esse capítulo aqui, então, essa primeira parte dele, é para mostrar para a gente assim, olha, esses pecados não podem ser ignorados por nenhum de nós. Eles têm que ser tratados. Aqui na época, era um animal. Ou era uma cabra, ou era uma ave, ou no caso, se fosse até uma farinha, Deus ele estava possibilitando o caminho da expiação. Só que tudo isso, como eu falei, aponta para algo maior, meus irmãos. Aponta para Cristo, para o sacrifício perfeito, aquele que cobre pecados. Aquele em quem há realmente a verdadeira e plena provisão do nosso Deus. E pensando então nessa providência do nosso Deus para tratar o pecado, nesse cuidado dele com relação à nossa pecaminosidade, nesse refletir sobre formas que às vezes são tão simples, mas que nos conduzem a pecados, eu quero colocar aqui para a gente, meus irmãos, 3 lições, 3 apontamentos para que você possa refletir e depois falar com o Senhor a respeito disso. E a primeira delas, meus irmãos, primeira lição aqui para a gente nesse texto, nós, meus irmãos, não podemos tratar o pecado de forma superficial. Pecado, meus irmãos, não pode ser tratado de forma superficial. Semana passada eu falei que o capítulo 4 ele fala de pecados que são feitos de maneira em ignorância. Eu ia falar de forma ignorante, é só estranho. Falei semana passada de pecados que são feitos em ignorância. Tá, pastor, e os pecados que eram feitos de maneira deliberada? A pessoa queria pecar. O que o texto de Levítico fala pra gente? Ele fala que a pessoa era executada na hora. Não tinha perdão para quem chegava na caruda e falava assim, Deus, eu não estou nem aí pro Senhor e eu vou pecar. Esse era morto. Mas para quem pecava de forma ignorante, sem perceber, inclusive fazendo coisas, deixando de fazer coisas que deveria fazer, não cumprindo seus votos, as suas promessas, às vezes se deixando contaminar por coisas externas do mundo, para esses, Deus providencia tratamento e ele está lembrando, o pecado tem que ser levado a sério. O texto está falando aqui, não basta só você reconhecer pecado de forma genérica. Deus está exigindo que a gente confesse pecados. E quantas vezes, então, nós tratamos o nosso pecado de forma superficial? A gente só fala assim, o Senhor perdoa meus pecados nas nossas orações. Senhor, me perdoe. Só que a gente evita lidar com o nosso pecado de fato. E a gente evita fazer aquilo que é necessário. Tem um chamado aqui nesse texto, meus irmãos, que é muito claro. Ele está falando assim, olha, traga diante de Deus aquilo que é específico. Nomeie, reconheça, confesse.
Porque só trata pecado de forma séria quem entende o peso real da sua culpa. Então, meus irmãos, quando você levantar no nosso próximo culto, um culto futuro, quando a gente for fazer os nossos votos e juramentos e você for ler todo o pacto de membresia, lembre que o seu voto feito de maneira impensada te coloca em pecado diante do Senhor. Quando você tiver que fazer o que é certo e você não fizer o que é certo, quando você tiver que fazer o que é bom e deixar de fazer o que é bom, você se omitir, você está pecando diante do Senhor. Quando você está se envolvendo com coisas que não dizem respeito ao reino do nosso Deus, mas dizem respeito a outro reino, e você se permite se envolver com essas coisas, permite que essas coisas moldem a sua cosmovisão, moldem a forma como você conduz a sua vida, você está pecando diante do Senhor. Deus está trazendo coisas bem específicas e que são bobas aos nossos olhos para falar assim, ó, pode até ser bobeira para você. Deus falando, para mim não é. Então, meus irmãos, trate o seu pecado de forma clara. Não trate o pecado de forma superficial. Levítico 5 é para lembrar a gente primeiramente a respeito disso. Segunda coisa, e está relacionado com a primeira, não ignore pecados pequenos. Estou colocando entre aspas aqui. Pecados invisíveis. A gente está trabalhando isso na escola dominical todo domingo. O texto está mostrando aqui, queridos, que a gente só não peca apenas em coisas grandes, mas em falhas pequenas aos nossos olhos. Aquilo que a gente deixa de fazer, aquilo que a gente fala sem pensar, aquilo que nos contamina. E o texto está confrontando a gente, então, meus irmãos, a lidar com essa verdade que ela é desconfortável. Deus está falando assim, olha, aquilo que parece pequeno diante de nós continua sendo sério diante de Deus. É Deus falando assim, olha, sabe essa omissão boba? Essa fala boba? Essa contaminaçãozinha boba aos seus olhos? Ela pregou Jesus da cruz. Percebe o peso? Então, meus irmãos, a gente precisa entender que Deus não olha pecadinho e pecadão como a gente olha pecadinho e pecadão. Pecados pequenos, pecados invisíveis, têm peso também. Terceira coisa para a gente pensar aqui. Eu não sei se eu falei se são 3 lições, mas são 5, tá, gente? Terceira coisa aqui. São breves, mas vão doer em todos nós. Para a glória de Deus. Meus irmãos, pare de tentar lidar com a sua culpa pelo pecado de forma própria. Não lide com o seu pecado de forma própria. O que eu estou querendo dizer aqui é que às vezes, meus irmãos, a gente está em culpa diante do nosso Deus e a gente tenta resolver sozinho. Só que o texto está falando assim, olha, quem providencia o meio para tratar o nosso pecado é Ele mesmo. A tendência em nós é a gente querer lidar com a culpa sozinho. A gente tenta compensar, a gente tenta melhorar, a gente tenta fazer mais, como se isso resolvesse alguma coisa, como se isso resolvesse problema. O texto está claro aqui, olha, o pecador, ele não cria o caminho. Se o caminho até Deus foi rompido pelo pecado, o pecador não cria um novo caminho. É Deus que provê o caminho. É Deus que fala, ó, é a ovelha, ó, é a ave, ó, é a farinha. Olha, é Cristo. É Deus que provê. Hoje, meus irmãos, o nosso caminho ele está livre até o nosso Deus por causa do que Cristo fez na cruz. Então pare de resolver as coisas sem chamar Cristo para trabalhar tudo isso. É Ele que trata o nosso pecado. Então para de tentar lidar com os seus pecados por você mesmo e recorra ao Senhor Jesus. E pensando nisso, quarta coisa, descanse na suficiência de Cristo. O texto está falando aqui, ó, todos eram pecadores, independentemente da condição financeira deles. E não importa então se a pessoa trazia cabra, se trazia ave, se trazia farinha, o resultado era o mesmo. O texto enfatiza toda hora, olha, e será perdoado. Isso, meus irmãos, tem uma verdade maravilhosa aqui nesse texto.
Ele está falando assim, olha, o perdão não depende do tanto que você tem. Não depende do tanto que você faz. Perdão, ele depende única e exclusivamente de um Deus que é providente. E em Cristo, meus irmãos, não tem classe de pessoas. Em Cristo não tem acesso diferente a Deus. Em Cristo, meus irmãos, só tem pecadores que precisam de graça. E existe um Salvador que ele é suficiente para todos. E a gente precisa aprender a descansar nisso. Confiar neste que providencia perdão. E a última coisa, eu falei que você precisa levar o seu pecado a sério. Mas a última coisa que eu quero falar aqui é que você também precisa levar a sua consagração de vida a sério. O texto aqui, meus irmãos, quando ele fala no finalzinho ali da ave, na metade do texto falando da ave que era oferecida em holocausto, é muito significativo, porque eu falei, a primeira ave é para o perdão, mas a segunda é para a consagração. A segunda ave é para lembrar a gente de que aquele que conseguiu perdão tem um dever de viver em consagração, em santificação. Então o texto, meus irmãos, ele não está tratando só do perdão do pecado, mas ele está falando de uma vida que volta a ser entregue a Deus. Isso é para lembrar a gente do Evangelho, para lembrar que, olha, não basta só você ser perdoado. Por que você pede perdão? É para viver agora a vida para Deus. É para viver a vida com o Senhor. Todo mundo aqui ia oferecer tudo isso aqui para voltar a viver com Deus. Se Cristo tratou o seu pecado, se agora há pouco você teve o privilégio de pedir perdão ao nosso Deus, agora é para viver a vida para Ele. É para viver a vida consagrada a Ele. Então, meus irmãos, não só confesse, mas consagre-se. Vai terminar o nosso culto, a gente vai ter um momento de oferta. Se oferte ao Senhor. Mas leva a sério, porque se você falar da boca para fora, você já sabe o que você está fazendo aqui. Se você assumir um compromisso de maneira impensada, está errado. Então consagre-se ao Senhor. Nós vamos orar neste momento, meus irmãos, e que você coloque a sua vida diante de Cristo e peça para que Ele trabalhe com muita graça e transforme o seu coração. Porque é fácil a gente ver os pecadões que a gente conhece, mas é muito difícil a gente perceber as pequenas falhas em nós que nos afastam de Deus. Mas elas nos afastam e elas precisam ser tratadas. Então que Deus ele te dê a graça de perceber tudo isso, que Ele trabalhe em Cristo o seu coração e que você, ao ser perdoado, possa viver realmente uma vida consagrada diante dEle. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, Pai amado, Senhor, nós somos gratos, ó Pai, pela Tua palavra. E somos gratos, ó Pai, porque todo esse sistema de leis aqui em Levítico, muito tem nos ensinado, ó Pai, a respeito do Senhor Jesus, a respeito de uma vida que precisa ser vivida em seriedade diante de Ti. E Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor tem nos possibilitado refletir, pensar a respeito da nossa caminhada cristã. E somos imensamente gratos, ó Pai, porque em tudo isso o Senhor tem nos conduzido a sermos mais e mais parecidos com o Senhor Jesus. Te louvamos, ó Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra, ó Pai, ela é lâmpada para os nossos pés. É realmente luz, Senhor, para os nossos caminhos. E Te louvamos, ó Pai, porque ao trazer luz para os nossos caminhos, o Senhor nos mostra, ó Pai, o quanto os nossos caminhos precisam ser trabalhados para caminharmos segundo a Tua vontade. E clamamos, Senhor, para que o Senhor opere grandes coisas em nosso viver e que possamos, ó Pai, ser moldados, mudados, ó Pai, através da ação do Teu Santo Espírito. Cuida de nós, Senhor. Nós temos a grande falha, ó Pai, de perceber pecados grandes, mas muitas vezes, ó Pai, nós nos acomodamos, nos acostumamos e não percebemos, ó Pai, aquilo de pequeno aos nossos olhos que há em nós, mas que também nos afastam de Ti.
Nos ajude, Senhor, a levar cada pecado a sério. Porque quando fizermos isso, Senhor, nós vamos parar de olhar para os pecados como pequenos ou grandes. Mas vamos entender a gravidade de cada um deles, pois cada um deles é uma ofensa diante do Senhor. E todos eles, ó Pai, nos colocam em culpa diante de Ti. Mas Te louvamos, ó Deus, pela obra de Cristo. E clamamos, ó Pai, para que essa obra que foi aplicada a nós pela ação do Teu Santo Espírito, que ela possa, ó Deus, realmente ser acolhida, abraçada por todos nós, que possamos nos alegrar com a redenção e viver em consagração. Nos guie, Senhor, trabalhe as nossas vidas e nos ajude, Senhor, porque somos carentes da Tua graça. Como vemos em Tua palavra a todo instante, ó Pai, estamos sujeitos a pecados. Que o Senhor nos auxilie, ó Pai, e trabalhe em nós. Assim nós oramos, ó Pai, clamamos por isso, em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém.